Lucas 6:36 nos diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ser bom faz bem para o coração, para a mente e para a alma. A grande pergunta é: nós temos praticado a bondade? E talvez a gente descubra que não muito, ou nem sempre, ou nunca estejamos de fato praticando. Jesus vai usar algumas palavras importantes para nós compreendermos de fato o que significa a atitude da bondade. Não julgar, não condenar, perdoar e dar. Dar no contexto da partilha. E aí, minha gente, nós compreendemos que a bondade deve começar conosco mesmo. Geralmente nós oferecemos para os outros aquilo que nós ofertamos a nós mesmos. Se dentro de mim só tem lixo, é este mesmo lixo que eu vou dar a alguém. Se dentro de mim tem veneno, é este veneno que eu vou então dar a alguém. Se dentro de mim existe a malícia, a maldade, o preconceito, são coisas que eu também vou dar aos outros. E aí é importante nós percebermos que a bondade, do primeiro movimento dela, antes de ser bom para alguém ou para o outro, é preciso que nós aprendamos a sermos bons conosco mesmo. Como? Primeira coisa, tendo o texto como base referencial e entender que o primeiro gesto de bondade para conosco mesmo é ser misericordioso com a gente. Tem muita gente que se trata com raiva, que se trata com aspereza. Tem muita gente que é dura com ela mesma o tempo todo. E aí nos falta a suavidade, a brandura, a tranquilidade, a mansidão. Eu não vou conseguir ser misericordioso com o meu próximo se eu sou duro, sou rígido, sou ríspido, sou áspero, sou violento contra a minha própria vida, a minha própria existência. Interessante porque há uma terminologia alemã que quando fala em brandura, em mansidão, eles usam a expressão moer. No alemão, a etimologia de brandura vem de moer, é você ir moendo, dia após dia, tudo aquilo que de uma certa forma atrapalha a sua suavidade. É ir moendo aos poucos, por exemplo, é a culpa que a gente carrega dentro da gente há tanto tempo, esse ódio que nós injetamos dentro do nosso próprio coração o tempo todo. Portanto, cuidado para você não ser tão áspero assim com a sua própria vida, com a sua própria existência. Dê uma chance a si mesmo de viver um pouco mais a leveza da vida, a suavidade da vida. Tem gente que se cobra o tempo todo, desde a hora que levanta, a hora que vai dormir, que não se dá um momento de celebrar a própria vida, que só vê defeitos, que só vê pecados, que já se vê no inferno. Se você vive assim, já perdeu há muito tempo o contexto e o conceito de bondade. Segundo, não se condene. Quando a gente se condena, quando a gente já se coloca numa situação de inferno, quando a gente já se coloca numa situação de prisão, nós estamos dizendo que não há mais nenhuma escapatória, nenhuma saída, nenhuma chance para nós. E nós limitamos, inclusive, a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Ao mesmo tempo, o autojulgamento. Vocês já perceberam que
nós nos sabotamos, às vezes, de uma forma até maquiavélica, para a gente poder, de alguma forma, dizer que a gente não merece tal coisa, porque a gente não presta, porque a gente é pecador, porque a gente já fez muita coisa de errado no passado. Então a gente vai se auto-sabotando para que de alguma forma o nosso ego possa, ou o nosso superego, melhor dizendo, possa o tempo todo nos cutucar, porque nós merecemos, porque nós não valemos nada. E aí a gente começa a pensar, nossa, eu estou ficando doente porque é castigo de Deus, a pandemia é castigo de Deus, não sei o que é castigo de Deus, porque eu mereço mesmo. Aí esquecemos da cruz, esquecemos do Calvário, esquecemos do perdão, esquecemos da salvação, esquecemos de tudo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Eu não estou dizendo que nós não precisamos da conversão, eu estou dizendo que nós precisamos de uma vida mais leve. E uma grande gama de católicos, de cristãos que não perdem missa, que tem lugar marcado na igreja, são pessoas que vivem o tempo todo a autossabotagem, o tempo todo se julgam, o tempo todo se condenam e são ásperas com elas mesmas. E é claro, essa aspereza interior é que vai gerar a aspereza nas relações intersubjetivas. É natural que seja assim. Eu vou dando para o outro aquilo que eu também estou injetando em mim mesmo. Quem se trata com bondade, imita a bondade de Deus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Quando eu estudava para ser padre, que eu era ainda um jovem seminarista, e eu estudava ainda uma das faculdades que a igreja me presenteou, e eu morava em Marília, eu sempre achava lindo Jesus Cristo curando, fazendo milagres. Mas depois que eu me tornei sacerdote, eu percebi que isso é bonito sim, mas não é o essencial e nem o fundamental. Hoje, com mais clareza do meu ministério, com mais clareza sobre a pessoa, a figura do Senhor Jesus, eu consigo entender que a beleza de Deus está na sua bondade, na sua complacência, na sua misericórdia. É lindo sim ver Jesus ressuscitando um Lázaro, é lindo ver Jesus curando a vista de um cego, mas é lindo demais saber que Deus é misericordioso, é bondoso, é gentil. Nós vivemos num mundo tão estressado, nós estamos tão perdidos, tão nervosos, nós estamos, qualquer coisa, nós queremos brigar, nós interpretamos as coisas totalmente erradas, já queremos para contextos de briga, briga-se no trânsito, briga-se na igreja, briga-se na rede social, briga-se no médico, briga-se em todo lugar. E aí olhamos para um Deus extremamente bondoso, e quanto mais eu experimento a misericórdia de Deus, mais bondoso, mais gentil, mais compassivo eu vou me tornando. Ser misericordioso, eu estava lendo isso dias atrás, e eu achei fantástico o que o autor coloca, que ser misericordioso é amar o outro, tendo dentro de si, no próprio peito, o coração de Deus pulsando. Quando a gente é bondoso com alguém, é misericordioso com alguém, o coração de Deus pulsa dentro do nosso próprio peito, do nosso próprio coração. E aí nós podemos dizer uma expressão latina muito linda, ser o alter Christus, ser um outro Cristo. Ser Cristo na vida do outro não é outra coisa senão exercermos a bondade num universo de tanta maldade e maledicências ao mesmo tempo. O Evangelho nos faz pensar aquilo que desde a cultura romana, desde os romanos, o Império Greco-Romano, as culturas mais antigas, inclusive existe ali
dentro do judaísmo tardio, dentro dos romanos, uma certa briga por causa do tema em si. Pensava-se que a bondade era uma fraqueza, uma não virtude humana. Toda pessoa bondosa é uma pessoa fraca. Por isso que olhar para Jesus na cruz, para um romano, era uma loucura. Ou para os gregos era uma maluquice. Como pode alguém falar que está vencendo, morrendo dessa forma numa cruz? Mas na cruz Deus está revelando em Jesus totalmente a sua bondade para com a humanidade, que é cruel. Inclusive os algozes, que representam o mal da humanidade, que estavam zombando de Jesus ali no pé do Calvário, ou melhor, no pé da cruz, no Monte Calvário, aqueles que eram o símbolo da maldade também foram perdoados pela bondade de Cristo, que é Deus se revelando naquele homem marcado, como diz Isaías 53 no Antigo Testamento, o servo sofredor, portanto, o servo que amava muito. E aí olhamos e percebemos que a bondade não é uma fraqueza, a bondade é uma força. Pessoas bondosas são pessoas fortes por demais, porque enquanto poderia estar vingando-se ou nivelando o mal do outro, você faz e eu faço o dobro, pior contigo. Não, eu respondo continuando na bondade, na misericórdia, na complacência, porque eu descobri de fato o que é o cristianismo. Vocês sabem que crucificar alguém na época de Jesus, até porque a crucifixão, ela era imposta pelo Império Romano. A crucifixão era vista como maldição. Todo aquele que era crucificado, colocava-se o nome da pessoa e também o porquê. Daí, lá em cima, o INRI. Iesus Nazarenus Rex Iudorum. Esse é o INRI do latim. Iesu, Jesus, o Nazareno, Rex Iudorum, rei dos judeus. Para dizer que aquele era o dito Messias e que estava sendo crucificado, sendo morto, porque quis ser rei. Quando os romanos, quando Pilatos lava as mãos e condena Jesus, e Jesus vai para o Calvário, essa plaquinha que colocou em cima da cabeça de Jesus, era justamente para debochar dos judeus, para dizer o seguinte: aquele que se atrever a ser rei, vai morrer assim, de forma vergonhosa, como um maldito. Mas o que era maldição para o Império Romano, se transforma em salvação, em bênção para nós cristãos. Ali na cruz, nenhum ódio, nenhuma raiva, somente bondade. Pai, vírgula, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Cristo de fato vive em nós, a gente pratica a bondade. Eu termino essa reflexão dizendo a você: nem sempre as pessoas serão bondosas com você, nem sempre as pessoas serão gratas pelo bem que você fez a ela. Não tem problema, continue sendo bom e continue fazendo bem, porque você planta aqui e você colhe depois na eternidade. Não pague o mal com o mal, nos ensina a palavra. Pague o mal com o bem. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós vivemos em nós o cristianismo radical, total, integral, como nos ensinou o mestre de Nazaré, o Senhor Jesus. Ser cristão não é usar paramentos, não é colocar estola sacerdotal. Ser cristão não é ter terço no pescoço. Ser cristão não é escutar música católica o dia inteiro.
Ser cristão não é ser catequista, ministro, padre, bispo, não, é muito mais do que isso. Ser cristão é ser bom como Cristo é o sumo bem. É na bondade que você conhece o Cristo que habita no cristão. A Jesus, uma salva de palmas.